Fala pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal do Clube Águias da Serra, com um tema muito especial da lição dessa semana, que é o livramento, tá? E se você não costuma acompanhar o nosso canal, já se inscreve aí, porque toda semana tem conteúdos muito bons para você estar acompanhando. Então se inscreve, ativa o sininho e se no final você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Então vem para mais um vídeo do nosso Desbravadores em Ação. Então, pessoal, antes de começarmos o nosso estudo e abrirmos a Palavra de Deus, vamos fazer uma oração rapidinho? Senhor Jesus, te peço nesse momento que o Senhor venha abençoar o nosso estudo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com os nossos amigos que estão ouvindo pela internet e que o Senhor possa abençoar esse estudo e me usar como seus pés, como suas mãos, como sua voz, para que a marca de Cristo fique nos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a nossa história começa lá no reinado de Babilônia, e se você está acompanhando o estudo da nossa lição, você sabe já o que estava acontecendo, mas fazendo um pequeno resumo para você, né? O reino de Babilônia ele foi tomado pelos medos e persas. Dario, que era um medo-persa, ele estava governando, e ele decidiu fazer uma estratégia para governar todo aquele império enorme de Babilônia. Ele dividiu o território em algumas províncias, colocou 120 sátrapas, como se fossem governadores dos estados do Brasil, por exemplo. E, dentre esses governadores, ele escolheu 3, que seriam os principais, que estariam tomando conta de todo o reino. Nesse interim, estava ali Daniel. E Daniel, ele se destacou pelo seu espírito excelente, assim diz a Bíblia. E então, logo o rei percebeu as aptidões especiais que Daniel tinha e colocou ele como governador geral de todas as províncias da Babilônia. Mas, como o inimigo nunca fica satisfeito quando o servo de Deus, leva o nome do seu pai avante, ele começou a atacar Daniel. E ali, aqueles outros governadores cheios de inveja começaram a procurar motivos para tirar Daniel daquela posição. Mas, no seu trabalho, eles não encontraram nenhum problema. E então eles decidiram procurar na sua religião e tiveram uma estratégia, uma ideia, de levar ao rei um decreto, a proposta de um decreto, que dizia que durante 30 dias, se alguém orasse a um Deus que não fosse o próprio rei, ele iria morrer. Seria sentenciado à morte na cova dos leões. E a regra do governo dos medos e persas era que de forma nenhuma um decreto feito pelo rei poderia ser alterado. Então o rei, naquele momento, querendo tomar toda a atenção para si, ele decide pôr em prática aquele decreto, ele sela com o seu anel real e então, a partir daquele momento, quem orasse a outro Deus ou não adorasse o próprio rei seria morto. Então, Daniel, ao receber essa notícia, ele não vacilou. E aí chegamos no verso principal da nossa lição, que está em Daniel 6, verso 20, que diz assim: uma pergunta do rei Dario: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve, tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Bom, aí já temos a nossa primeira lição. Olha o que fala no verso: o Deus a quem você serve tão fielmente. Em algumas versões da Bíblia, diz: o Deus a quem você serve continuamente. O que isso significa? Paulo, antes de dar esse conselho a Timóteo, ele está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor à riqueza é o problema. Não que o dinheiro em si seja o problema, ou você buscar ter uma profissão de sucesso seja um problema. Não é isso. Até porque o próprio Daniel era um governador e com certeza ele era um homem rico. Mas ele está falando: foge disso, foge do amor às coisas do mundo e segue a constância. Ou seja, seja continuamente fiel. E nós vemos na vida de Daniel que ele seguiu exatamente esse conselho. Ele estava ali na corte de Babilônia, no lugar onde estavam os homens mais ricos do mundo, mais sábios, mais inteligentes. Mas ainda assim, ele preferiu seguir a fé, a constância, a piedade e a mansidão. Ele não abandonou o caminho do Senhor. E por isso, ele foi honrado, apesar de todas as dificuldades. Isso me lembra também
de quando, por exemplo, Paulo diz que o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo estando na corte real do universo, ele, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e veio em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou até a morte de cruz. Mas como Paulo termina esse verso? Olha o que ele fala. Filipenses capítulo 2, no verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Por Jesus ter cumprido sua missão e sido fiel, ido até o final e se humilhado até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira. Daniel, como um fiel discípulo de Cristo, ele também foi ali levado até a cova dos leões. Ele sofreu perseguições. Os seus amigos, em algumas histórias antes, em alguns capítulos anteriores do livro, eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente, mas no final, como diz na lição de domingo, ele foi levado a uma posição de reconhecimento e autoridade. Então, as escolhas de Daniel, a escolha de ter permanecido fiel a Deus, o levou a ser honrado por ele. Isso me mostra outra coisa interessante nessa história. Como que Daniel, então, ele pôde fazer essa escolha? Como que, no meio de tudo aquilo, ele teve sabedoria o suficiente para poder fazer a escolha certa? O decreto dizia que ninguém podia orar a Deus. Mas assim que Daniel recebeu a notícia desse decreto, a primeira coisa que ele fez foi ir até o seu quarto, abrir a janela em direção à cidade santa, Jerusalém, e orar a Deus. A oração. Por isso que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei. E se os pais humanos sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o seu Santo Espírito àqueles que lhe pedirem. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Daniel foi lá no seu quarto e orou. Como isso se aplica à nossa vida? Ele estava olhando para onde? Para Jerusalém, para a cidade santa. Ou seja, mesmo estando no local pagão, no mundo, ele não estava olhando para aquele lugar. Ele estava olhando para a cidade santa. Mesmo estando aqui nessa terra e podendo passar por todas essas dificuldades, por se manter fiel a Deus, aos princípios de Deus, se nós olharmos para a cidade santa e olharmos para Nova Jerusalém, podemos receber força de Deus para permanecer fiel. E eu sei que você, adolescente, passa por muitas dificuldades e você talvez receba várias oportunidades que o mundo dá para quebrar os princípios de Deus. Mas lembre-se, você precisa olhar para o Deus que te salvou. Você precisa olhar, por exemplo, de Daniel, seguir e, assim como ele, olhar para a Nova Jerusalém. Por isso, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ou seja, mesmo que a gente passe por tudo isso e quando a gente olha para o céu, a gente começa a pensar assim como ele, a nossa leve e momentânea, ou seja, curta, por um período de tempo específico, tribulação. Então, lembre-se de olhar para o céu. Lembre-se de olhar para o sacrifício de Cristo. Lembre-se que como Jesus foi humilhado ali na cruz, nós podemos ser também. Por isso Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. Mas no final da história, ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu Pai, que está nos céus. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Isso se cumpriu na vida de Daniel, através das escolhas certas, pedindo sabedoria a Deus, através da oração, servindo a Ele continuamente. Daniel, mesmo na tentativa de Satanás humilhar o nome de Deus, ele foi honrado. E no final, o rei Dario decreta que todos deveriam servir ao Deus do céu, e não mais a ele mesmo. Então, Deus pode te usar hoje, se você fizer as escolhas certas, se você orar, se você se manter fiel e ser constante a Deus, Deus com certeza vai
te salvar e usar você para salvar muitas vidas também. Então, o que você achou dessa lição? Valeu a pena ter assistido até aqui? Se você quer conhecer mais dessa história, também leia o livro Os Ungidos, que você vai encontrar no final da sua lição um QR Code para você escanear, onde vai ter toda a história completa com mais detalhes para você, tá? E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscreva. Esse foi mais um Desbravadores em Lição. Até a próxima.